Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, estamos na 20ª semana do Tempo Comum. E agora meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Nós temos nesse momento, no Evangelho de hoje, que a liturgia nos oferece, esse trecho que nada mais é do que a continuação do Evangelho que nós ouvimos ontem, na segunda-feira da 20ª semana, que era aquele relato daquele homem que interpela Jesus, perguntando como se alcança a vida eterna, a passagem conhecida como do jovem rico. E aqui Jesus começa explicando e falando sobre o ser rico, que dificilmente o ser rico, ele alcança o reino dos céus. E aqui é muito importante nós entendermos esta questão desse modo de ser que Jesus apresenta aqui. Porque às vezes nós podemos ter uma compreensão superficial, achando que o ser rico é a pessoa que tem bens, então ela não pode ser cristã, ela não pode seguir ao Senhor, ela não pode viver de um modo verdadeiro, honesto, mas não é essa a realidade. Jesus não está falando somente de uma realidade talvez superficial de ter bens, mas aqui é importante nós entendermos que Jesus está levando-nos a refletir sobre uma realidade mais profunda, de que é o nível de dependência e de relação que nós temos com os bens materiais. Por quê? Porque isso não interfere tanto na questão da quantidade de bens. Talvez eu não seja uma pessoa abastarda, não seja rico, não tenha muitos bens, mas as poucas coisas que eu tenho, eu sou apegado, eu sou profundamente dependente. Então, o ser rico aqui está muito ligado ao modo de apego da realidade, que não somente com as questões materiais, é aquilo que estão na minha vida, até mesmo um apego às pessoas, apego a como sou conhecido, ao meu status, toda essa realidade que muitas das vezes são ocasiões de nós colocarmos a nossa segurança. E é muito interessante porque essa dinâmica do Evangelho de hoje, vocês percebem que logo depois Pedro vai dizendo que deixou tudo e Jesus vai colocando essa realidade da providência, de que, de fato, aqueles que deixam tudo, que se oferecem de um modo integral ao Senhor, não são desamparados.
recebem muito mais. Essa dinâmica do ter, de abrir mão de ter para ter somente, de fato, o Senhor. Essa realidade vocacional, que estamos no mês das vocações, então essa realidade de abrir mão, e toda vocação tem um movimento, tem esse movimento de abrir mão de algo que seria próprio nosso, mas para abrir mão para ter algo além, ter uma realidade para além e esperar, viver essa dinâmica de espera, de paciência na fé. Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, iluminados por essa palavra que vem falar ao nosso coração, que vem mesmo nos conduzir, peçamos essa graça ao Senhor hoje de fazer o nosso coração livre, fazer o nosso coração mesmo disponível. A dinâmica da fé, a dinâmica da esperança, a fé é o fundamento da esperança, como diz a carta aos Hebreus, essa esperança de que, de fato, nessa vida eu não terei tudo e que eu posso esperar em Deus, colocar a minha expectativa em Deus, porque é Ele que tem o poder de saciar de fato, de fazer o meu coração descansar. Porque muitas das vezes nós estamos colocando a esperança nas coisas que passam. E ouvir essa palavra hoje é renovar a nossa decisão de colocar a nossa esperança em Deus, sabendo que Ele não passa e que o que vem dEle, a presença dEle, é o que de fato dá conta aos anseios do meu e do teu coração. Que Deus nos abençoe nesse santo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.